As narrativas aqui apresentadas são fragmentos de realidade comuns às mulheres pretas, pardas e periféricas de todo o Brasil. Por meio de relatos de 5 mulheres, para as quais daremos nomes fictícios, pretendemos descortinar a difícil tarefa de sobrevivência durante a pandemia de Covid-19 nas áreas periféricas do Distrito Federal, acentuada pela desigualdade social, pelo racismo estrutural e pelo sexismo cotidiano que perpassam todos os setores da vida dessas mulheres. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. Antes da pandemia, trabalhava e morava em um colégio particular, desses grandes em Brasília. Eu fui humilhada por ser negra. Foi doloroso. Uma vez, eu lembro, eu fiz umas tranças no cabelo todo. Mudou minha fisionomia. A dona do colégio disse: "Nossa, você tá bonita. Pra quê? Pra lavar vaso?" Mesmo quando a situação parecia insuportável e eu pensava em desistir do emprego, o que eu tinha como resposta era a maldade da dona da escola onde eu trabalhava. "Aqui você não tem nem o direito de pedir para sair." Quando o sol voltará a brilhar nos nossos corações? Quando a chuva limpará este ódio que anima pessoas? O céu entornará seus cânticos sobre nós, as cigarras vibrarão sua energia sobre as árvores, o levante, o oceano inteiro à nossa frente, vencerá. Eu perdi o emprego e não tinha mais como me sustentar. Minha vida era totalmente diferente antes da pandemia. Eu fiquei como um passarinho. Aí descobri como um passarinho vive preso. Tinha discussão com meu marido, porque eu não era acostumada a ficar 24 horas juntos. E com a minha filha também, porque eu não vivia com ela o dia todo. E ainda tinha a escola. Uma vida totalmente diferente. Na pandemia, perdemos tudo. Emprego, casa para morar. Tivemos até que morar num assentamento lá em São Sebastião. Ah, esta casa que me protege e me aprisiona neste país de penumbras. Cercada por gerânios e caliandras, vejo suas esponjinhas. Ai, o tom é vermelho, o tom da saída. As tensões criadas a partir do confinamento levaram muitas famílias periféricas a um estado de estresse, irritabilidade advinda das incertezas, medos com a nova realidade e preocupações de contaminação. Mas, sobretudo, uma angústia com as enormes dificuldades em suprir as necessidades básicas das famílias, uma vez que muitas mulheres perderam seus empregos em virtude da possível contaminação pela Covid-19. Muitas delas trabalhavam em casas de famílias como diaristas, caso de algumas de nossas narradoras. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. A classificação veio no dia 11 de março, tardiamente, segundo alguns especialistas, quando mais de 100 países foram afetados pelo vírus, incluindo o Brasil. Ao todo, 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo e as mortes já passaram de 4.300, a maioria na China e na Itália. Eu tinha 14 anos de idade quando eu vim do Maranhão para cá, para Brasília, para trabalhar e morar com uma senhora. Os meus pais acreditavam que ia ser uma possibilidade de eu estudar, evoluir na vida, aí eles permitiram que eu viesse.
Chegando aqui no DF, eu trabalhava dia, noite, sem receber nenhum salário. A patroa, que tinha se mostrado generosa no início, passou a não deixar mais eu usar nem o telefone, nem enviar e nem receber carta da minha família. Quando eu dizia que queria estudar, ela respondia: não, que não, estudar não precisa. Você não precisa estudar porque aqui você come, aqui você tem comida. Fugi dessa escravidão e procurei minha irmã mais velha, que já morava aqui. Minha vida mudou, comecei a fazer faxina, morando com a minha irmã, até eu me casar e ter as minhas 3 filhas. Depois eu tive outro relacionamento e meu marido abusou de uma das minhas filhas. Abra seus olhos de amor e contemple. Observe bem. Reconheça os labirintos de seus caminhos, suas escolhas e desdobramentos. Aprimore-se. Com a pandemia, o isolamento social, a vida ficou quase impossível. Essa minha filha, ela mergulhou ali no mundo de droga. Eu não sabia se eu corria atrás do que comer ou se eu corria atrás dela. E a minha filha ainda me fazia cuidar dos 3 netos que moravam comigo, sendo que um deles ainda era um bebê. Durante a pandemia eu passei tanta necessidade que eu precisei entrar num projeto social do Itapuã para poder ajudar a minha família e as minhas vizinhas também, sem ter nada para comer. Esse trabalho foi que sustentou muitas famílias. O vento de agosto invade sem misericórdia. Leva nuvens para longe, traz outras de acolá, a alma enruga, encrespa seus fardos, a memória migra como a poeira. O vento de agosto é quente, alimenta o fogo, arde a madeira seca, árvores, tocos, florestas inteiras guardam suas sementes à espera da chuva. E o amor se preserva nas profundezas da alma. Sou filha de baianos que vieram para Brasília na época da construção da cidade. Eu e minha irmã nascemos aqui. Antes da pandemia, descobri que meu marido abusava das crianças. Eu fiquei horrorizada e quase matei ele de tanta raiva e indignação. Denunciei, ele foi preso, condenado a 13 anos. Engoli seco tentando molhar a garganta. Sangue ameaça romper as veias. Te arranco de dentro deste silêncio, dessa indignação profunda. A terapia que a gente fazia para curar os traumas foi interrompida e nosso equilíbrio desandou. Com o isolamento, minha filha de 10 anos tentou suicídio. Meu filho menor ainda tentou também. E eu fiquei em depressão. Foi muito difícil superar esse momento com tantas necessidades. Com a vacinação, as coisas foram se ajustando com o tempo. Voltei a trabalhar em 2 casas e as crianças voltaram às aulas. Continuo procurando terapia gratuita para a gente. Por entre a fresta, a câmera espreita a violação, o abuso, o crime recluso. Batemos a marca dos 200 mil mortos por Covid-19. A pandemia já matou 300 mil pessoas no Brasil. São 400 mil mortos. Chegamos ao inacreditável, 500 mil mortes no país. Hoje, passamos da triste marca de 600 mil mortes por Covid no Brasil. Agora é o momento da gente tentar segurar essa doença para que a gente dê tempo suficiente para as vacinas irem chegando e irem aos poucos imunizando a população brasileira. Eu sou brasiliense, tenho 35 anos de idade e 6 filhos. Moro sozinha com eles. Eu tive uma infância difícil, traumática.
Meu pai saía para o trabalho às 4 da manhã e só voltava de noite, deixando toda a responsabilidade pelas 2 filhas com a esposa, uma madrasta que não gostava da gente. Ela nos espancava por qualquer coisa e ainda me obrigava a me deitar com o pai dela, que para mim era como se fosse um avô. Muitas vezes eu fugia de casa, dormia na calçada, em qualquer lugar, só para não apanhar novamente. Mas eu sempre voltava para lá, porque eu não tinha para onde ir. Sofri abuso dos 5 até os 14 anos, quando eu conheci meu primeiro companheiro e saí de casa para morar com ele e sua mãe. Eu tinha esperança que minha vida fosse melhorar. Estradas sem fim como tantas outras, dores, gemidos, lamúrias e desilusões. Caminhos sem começo. Chão batido por pisadas ermas, tardes de sombras, no infinito do momento, abarcam todo o horizonte. Era 2020. A pandemia estava correndo solta e o isolamento tinha começado. Lá em casa, todo mundo pegou Covid e sobreviveu. O primeiro ano da pandemia, o meu filho, menor de idade, foi agredido pela polícia, que disse que ele estava roubando um carro. Ele foi baleado, teve o intestino furado. Não me conformo com a violência dos policiais. O meu menino é boa pessoa, inteligente, talentoso. Mas nós passamos por muitas necessidades. E ele estava com fome. Jururu, acreditei que se amasse de novo me esqueceria. Mas é preciso fazer inventário do que restou, do que levaram, organizar a memória, o delírio, amansar os flancos abertos, feridos, até o renascimento, com o céu regendo novo momento. Em razão do isolamento social e do confinamento aos quais a população esteve submetida, decorrentes da pandemia ocasionada pela Covid-19, tem observado um aumento significativo dos casos de violência doméstica no Distrito Federal e em outras unidades federativas. No Brasil, estima-se que as denúncias de violência doméstica tenham aumentado em até 50% em 2022. Nasci no Maranhão. Meus pais eram lavradores. Contando comigo, tiveram 7 filhos. A gente sobrevivia como Deus permitia. Com 14 anos, eu fui morar em um convento. Eu queria virar freira. Lá eu fiz o magistério, desenvolvi diversas habilidades manuais. Passei a minha juventude como missionária no interior do Maranhão e na periferia de São Luís. Foi no convento que eu me descobri preta. Eu era a única preta em tantas brancas. Me dei conta que a cor da minha pele afetava as minhas irmãs e a minha própria existência. Experimentei pela primeira vez o racismo. Decepcionada, saí do convento e vim morar em Brasília. Ouço em mim a tristeza do mundo, gemidos das mães exaustas tentando salvar seus filhos da fome perversa. Na pandemia, teve uma hora que eu pensei que todo mundo ia morrer, porque a Covid ia matando uma fila de gente. Em março de 2020, tudo foi parando. Os trabalhos, as escolas, o comércio. Em abril, o povo já foi morrendo sem dó. Foi dando aquele pânico, o medo dominando, todo mundo com medo das pessoas, todos evitando uns aos outros na rua. Tinha muito marido deixando as mulheres com as crianças e indo embora. Ia embora e deixava a família. Uns se embruteceram, batiam nas mulheres e nas crianças. Olha, foi uma provação. Parece que tínhamos entrado no inferno. Mas como temos que caminhar, comecei a buscar doações de cestas básicas e a organizar grupos de moradores para distribuição nas casas. Mas perdemos muita gente da linha de frente.
Eu perdi 2 amigas, uma ferida muito forte, difícil de cicatrizar. Momento de trevas, uma indignação pungente se arrebenta em desalento. Impedidos, algemados pelas circunstâncias, ouço, longínquo, o clamor da mudança. Emergem cheias de bravura as mulheres que, apesar do medo, da violência doméstica, do abuso sexual, das ofensas de toda ordem, do gaslighting, da baixa autoestima e da imensa dificuldade em apenas sobreviver, relataram suas experiências durante o confinamento decorrente da pandemia. O infortúnio da mentalidade escravocrata, racista e sexista ainda persiste entre nós, como pode ser observado nas histórias de vida e luta de Lucinda, Josefa, Mércia, Jacira e Luzia. Que esta obra nos insira na roda de meninas e de mulheres que lutam contra todo tipo de violência e traga-nos conhecimento mais profundo e compromisso mais consistente para com esta causa. Eu sou mulher, sou negra, eu tenho que ter a minha voz. Não é um homem, uma situação que vai me calar. Isso eu aprendi no pulso e na roda de mulheres.